Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendemos lições maravilhosas. Queridos, é bom poder contar com a sua companhia aqui. Quero pedir que você se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal, compartilhe para que juntos possamos aprender mais sobre a mensagem de esperança que Deus traz na sua palavra para mim e para você. Então, você é o nosso convidado, você faz parte dessa nossa história. E o que vamos conversar hoje é fenomenal. Vamos conversar sobre o pecado contra o Espírito Santo, ou o pecado imperdoável, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? Será que o pecado imperdoável ou a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra, por exemplo, algumas pessoas que falam em línguas estranhas, uma língua incompreensível? Será que é isso? Porque as pessoas dizem, não pode falar, porque senão você pode estar cometendo um pecado imperdoável, um pecado contra o Espírito Santo. Será que é isso que Jesus está falando? Nós precisamos acompanhar aqui para a gente aprender. Isso está no capítulo 12 do livro de Mateus, e nós vamos entender sobre isso. Olha só, para a gente compreender, olha o que Jesus disse aqui no capítulo 12, vamos ler o verso 30, só para a gente entrar, mas é o verso 31 e 32, diz assim, Jesus dizendo: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Essa é uma fala de Jesus para a gente compreender o que ele está querendo dizer. Aí ele diz assim, verso 31, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem ou contra Jesus, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então aqui, Jesus está dizendo que se falar alguma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Ou seja, porque falar contra o Espírito Santo é se colocar contra o agente divino, que é Deus, o Espírito Santo, que trabalha para a nossa salvação. É isso que Jesus está querendo dizer. Aí no Evangelho de João, a gente já precisa começar a entender isso. Jesus diz que o Espírito Santo, o Consolador que virá, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a obra primária do Espírito Santo, que é Deus. É convencer a mim e a você de que somos pecadores e de que precisamos de um Salvador, que é Jesus. Então, se eu me coloco contra o Espírito Santo, ou estou proferindo palavras contra o Espírito Santo, eu estou rejeitando a função primária do Espírito Santo, que é me convencer que eu sou pecador e que eu preciso da justiça, porque o juízo virá. Então, isso é algo que a gente já precisa começar a ter essa compreensão, para a gente poder ficar claro o que Jesus está dizendo. Ou seja, nós precisamos conhecer a função do Espírito Santo, que é Deus, que é o outro Consolador, que veio para substituir Jesus na ação de salvação dos seres humanos. E aqui nós precisamos entender, só para você ter uma ideia aqui, no capítulo 12, se você fizer uma leitura, você vai ver que Jesus estava falando isso aqui no sábado. Era um sábado onde Jesus estava com os discípulos, e aí os fariseus já começaram eles quiseram condenar Jesus, dizendo que os discípulos estavam fazendo alguma coisa errada, porque colheram espigas e começaram a comer. E Jesus vai explicando. Aí em seguida Jesus faz uma cura de um homem que tinha uma mão ressequida, e eles questionam, porque se é lícito curar no sábado? Aí Jesus diz, qual de vós, se você tem um boi ou uma ovelha e cair no buraco, você não vai fazer, você não vai libertar no dia de sábado? Então Jesus disse, então é muito mais importante, o sábado foi feito para fazer o bem. É isso que Jesus está dizendo. Aí Jesus continua, aí para você ter uma ideia, aqui verso 15, mas Jesus, sabendo disso, afastou-se, e muitos o seguiram, e todos eles o curou. Jesus curou muita gente no verso 15. Aí verso 18, ele diz assim, eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Ou seja, o texto está dizendo
que Jesus, aqui é um texto que traz para Isaías, está dizendo que Jesus era o meu servo amado, e que ele tinha prazer, isso Deus, e Jesus estava e foi ungido e foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo era que conduzia Jesus no seu ministério. Então nós precisamos começar a entender isso. Para você ter uma ideia mais clara sobre isso, veja só, vamos para Lucas, capítulo, aí vou só ler com você aqui, capítulo 3, verso, no batismo de Jesus, verso 22, Jesus foi batizado, né? Verso 21 e 22, aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Verso 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Pronto, então o Espírito Santo agora, ele se apossou de Jesus para conduzir a vida de Jesus. E como é que a gente percebe isso? Olha aqui, no capítulo 4 agora, verso 1, veja para você perceber aqui, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus para começar o seu ministério, ele precisava receber o Espírito Santo. E ele estava cheio do Espírito Santo. Então eu já quero dizer para você que Jesus era cheio do Espírito Santo e Jesus nunca falou em línguas estranhas em nenhum momento. Então, ter o Espírito Santo não quer dizer que você tem que falar essa língua que ninguém compreende, né? Então não é isso. Deus está trazendo para nós essa compreensão aqui. Então Jesus ser o Espírito, para você ter uma ideia, para a gente continuar compreendendo isso, olha só, no capítulo 4 agora, no verso 16, 17 e o 18, veja aqui, ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha o verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha só, o verso 18 diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus foi conduzido o tempo todo na sua vida pelo Espírito Santo. Era o agente divino, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade, que usava Jesus. Jesus agora renunciou à sua parte divina e deixou ser conduzido pelo Deus Espírito Santo enquanto estava no seu ministério. Ele era cheio do Espírito Santo. E tudo que Jesus fez enquanto aqui na terra, os milagres, foi pela ação do Espírito Santo em sua vida. E aqui, no capítulo 12, agora a gente volta, a gente vai ver exatamente isso aqui, ó. Olha só, Jesus aqui, o verso 22, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver, e toda a multidão se maravilhava. E este porventura o filho de Davi? Ao verso 24, agora que vem o grande drama do pecado contra o Espírito Santo. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Então eles estavam falando contra o Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável. É quando você se coloca contra a ação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo é quem estava conduzindo a vida de Jesus e realizou aquele milagre. E eles estavam agora, fez algo contrário. Jesus realizou o milagre pela ação do Espírito Santo, e eles estavam dizendo, os fariseus, que Jesus realizou o milagre por Beelzebu, o príncipe dos demônios, ou o maioral dos demônios. Percebe que blasfêmia aqui os fariseus estão cometendo? Eles estão se colocando contra o Espírito Santo. Aí é um pecado imperdoável. Por quê? Porque eles não estão deixando com que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o grande problema. Quando a pessoa não quer mais ouvir a voz do Espírito Santo, ele se coloca contrário à ação do Espírito Santo para salvá-lo. Aqui, ó, agora o verso 28, Jesus diz: se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus,
certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus expulsou os demônios pela ação do Espírito Santo em sua vida. Então, queridos, agora eu e você podemos compreender com mais clareza que o pecado contra o Espírito Santo não é quando uma pessoa está falando uma língua desconhecida, estranha, incompreensível, e você, por exemplo, não acredita, ou você fala, não, isso é errado, isso não é correto. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente vai estudar a Bíblia, aí no capítulo 2 de Atos, que é a manifestação sobrenatural do dom de línguas, é uma língua compreensível. Os discípulos falavam e os povos que estavam ouvindo entendiam. E os discípulos também entendiam. Não era algo incompreensível, não, era algo que dava para saber o que Deus... Porque a ação poderosa do Espírito Santo, trazendo o dom de língua para os discípulos, fez com que quase 3.000 pessoas fossem batizadas naquele mesmo dia no sermão de Pedro. Havia uma compreensão e o Espírito Santo trabalhou e os convenceu, porque a função primária do Espírito Santo é convencer o mundo, eu e você, do pecado, da justiça e do juízo, para buscarmos a Deus, para aceitarmos a Ele. Então, o pecado que Jesus está falando, você pode proferir qualquer palavra contra o Filho, mas qualquer que proferir uma palavra contra o Espírito não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Por quê? Porque a função básica do Espírito Santo é convencer a mim e a você de que somos pecadores e que precisamos de Jesus. Essa é a função básica. Então, se eu e você agora nos colocarmos contra a ação do Espírito Santo, aí a gente não vai ser perdoado, porque a gente não permite a ação transformadora ou de convencimento de que somos pecadores. Agora, quando nós aceitamos que a ação do Espírito Santo pode nos curar, pode nos libertar do poder do mal, pode trazer libertação, que foi o caso que Jesus fez, aquele milagre. Jesus trouxe libertação para aquele homem que era mudo e surdo, mas aí os fariseus disseram que Jesus realizara o milagre pelo maioral dos demônios, o príncipe do demônio, Beelzebu. Aí eles estavam se colocando contra o Espírito Santo. Aí não tem perdão quando você se coloca contra a ação poderosa do Espírito Santo, porque Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele foi usado pelo Espírito Santo em todas as suas ações e atitudes e palavras. Então, eu e você agora precisamos ser guiados, ou precisamos deixar ser guiados e convencidos pelo Espírito Santo. Se nós assim o fizermos, o Espírito Santo nos levará para mais próximo de Jesus e nós vamos ser transformados a cada dia mais e mais parecido com Cristo. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Querido amado Deus, obrigado pela tua palavra, pela verdade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra, que o Espírito Santo seja o nosso guia, que ele nos ilumine a mente para sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, para aceitarmos a ti e fazer a tua vontade. Abençoe os teus filhos, por Jesus. Amém.